Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre substantivos. Vamos lá. Substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Eles podem ser flexionados em gênero, que é masculino e feminino, número, que é singular e plural, e grau, que é aumentativo e diminutivo. Então, substantivo é o que nomeia os seres. Então, por exemplo, casa, bola, Itália, João. E os substantivos têm várias classificações. Então, os substantivos são classificados em 9 tipos: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Substantivo comum são palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica, tá? Então, ao todo, por exemplo, pessoa, gente, país e várias outras palavras, genericamente. Já o substantivo próprio, eles são grafados em letra maiúscula e são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Por exemplo, Brasil, que é o país, São Paulo, que é a cidade, Maria, que é o nome de pessoa. Tá? Temos também o substantivo simples, que é o substantivo que é formado por apenas uma palavra. Então, por exemplo, casa, carro, camiseta. E o substantivo composto é aquele que é formado por mais de uma palavra. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor, girassol e vários outros substantivos. Temos ainda o substantivo concreto, que são aqueles substantivos que designam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Por exemplo, menina, homem, cachorro. E o substantivo abstrato é aquele substantivo relacionado aos sentimentos, estados, qualidade e ações. Então, pensou em substantivo abstrato, gente, pensou em sentimento, estado, qualidade e ações. Por exemplo, beleza é abstrato, alegria, bondade, felicidade, tristeza, amizade e vários outros. Temos também substantivo primitivo, que são substantivos que são aqueles que derivam de outras palavras, que não derivam de outras palavras, por exemplo, casa, folha, chuva. E o derivado são aqueles substantivos que derivam do primitivo. Tá? Então, o primitivo não deriva de nenhuma palavra e o derivado é aquele que vem do primitivo. Por exemplo, casa, casarão, caseiro. Por exemplo, de folha, folhagem, chuva, chuvarada, por exemplo, pão, padeiro, e assim por diante. E por último, temos o substantivo coletivo, que são substantivos que referem a um conjunto de seres. Então, é uma palavra só que referem aí a um conjunto de seres, por exemplo, flora, que é o conjunto de flores. Álbum, conjunto de fotos, colmeia ou enxame, conjunto de abelhas, e vários outros substantivos coletivos que ainda nós vamos ver. Essa matéria aqui é apenas uma revisão, né, que vocês já viram todos os substantivos, mas deixo aqui essa revisão sobre a matéria do ano passado. E caso tenha ficado alguma dúvida, pode me mandar lá no grupo que eu tiro as dúvidas de vocês. Agora, para fixar o conteúdo, vamos fazer atividades sobre substantivo. Então, escreva em seu caderno 5 substantivos de cada: 5 comum, 5 próprio, 5 simples, composto, concreto, abstrato e coletivo. Então, agora eu vou dar uma pausa, tá? Para que vocês possam fazer a atividade
e depois volto com a correção aqui no vídeo, tá? Vou fazer sugestões, né? Não precisa fazer igual o meu, mas vou deixar para vocês as sugestões de respostas em seguida aqui, tá bom? Então, dá uma pausa e faça a atividade. Bom, meninos, então agora vamos para a correção, né? Na verdade, vou deixar aqui sugestões de resposta para vocês, tá? Lembrando que um substantivo, ele pode ter mais de uma classificação, tá? Ele pode ser comum e simples ao mesmo tempo, pode ser concreto e primitivo, tá? Então, não tem problema de repetir aí palavras nas classificações. Então, vamos deixar aí a sugestão de resposta. Comum eu coloquei mesa, lápis, cadeira, livro, borracha. Mas você pode colocar outra coisa, tá? De próprio, João, Uberaba, Brasil, José, Amapá. De simples nós temos roda, flor, casa, porta, cabeça. De composto, guarda-chuva, girassol, porta-retrato, couve-flor, guarda-sol. Lembrando que o substantivo composto é aquele feito com duas palavras. No concreto, nós temos mesa, cama, capacete, moto, livro. No abstrato, amizade, tristeza, felicidade, alegria, saudade. E no coletivo, nós temos aí enxame, né, que é de abelhas, matilha, de cães, alcateia, de lobos, esquadra de navios e esquadrilha de aviões. Então, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, só me mandar que eu tiro as dúvidas de vocês. Então, eu vou deixar de tarefa para vocês fazerem uma frase com cada um dos substantivos estudados. Então, vocês vão pegar todos os substantivos que nós vimos aqui hoje e vai elaborar uma frase, criar uma frase aí com cada um deles. Tá bom? Até a próxima aula.